Olá, turma, boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe essa semana que se inicia para cada um de vocês. E saber que está bem, muitas vezes não é estar 100% perfeito, né? Tudo é favorável. Não, sempre existem alguns probleminhas. Mas saber entregar a Deus e confiar, né? E termos a certeza que para Deus nada é impossível. E aos poucos vamos percebendo que vai se resolvendo aquele probleminha que você tinha, ou no dia a dia que vai ocorrendo. Então que tomamos essa reflexão, né, para nós, guardamos com carinho e passamos a confiar mais em Deus, tá? Gente, agora vamos dar início à nossa aula de ciências. Hoje iremos estudar sobre genética, hereditariedade, né? E será a unidade 2, página 100, seres vivos, genética, evolução e proteção. Mas o nosso estudo mesmo se iniciará a partir da página 2, sobre genética. Vocês sabem o que é genética? Sabemos que existe vários tipos de genética. Genética de plantas, de animais, genética de pessoas. Mas hoje iremos nos aprofundar sobre genética de plantas, tá bom? Então, para aqueles que têm o livro, eu peço agora para que coloquem na página 102, tá? Genética. Gente, eu coloquei o texto que eu irei ler. Abaixo desse texto aí, ele fica na página, só um minuto, na página 107. Logo abaixo temos a atividade, tá? De 3 questões. Eu irei até passar essa atividade lá no grupo, né? Para caso alguém não tenha o livro, né? Se basear pela atividade no grupo e copiar no caderno e responder, tá? Essa atividade fica logo abaixo desse texto aí da tela. Somos todos iguais, somos todos seres humanos e temos todos os mesmos direitos e deveres, independentemente de qualquer situação. Mesmo assim, não somos iguais na aparência física. Veja as imagens a seguir e compare a fisionomia das pessoas. Na página 102, vocês vão ver uma ilustração, né? Uma imagem de vários tipos de pessoas, de países, né? De culturas diferentes. Ou seja, de um modo geral, várias qualidades, né? De genéticas. E, gente, o estudo será da página 102 a 115, só sobre genética, né? Hereditarismo, né? Ou mesmo hereditariedade, que é a mesma coisa. Conceitos, né, da genética, os genes e os alelos, o genótipo, tudo isso, né, está incluído no assunto de hoje. Os fenótipos, o que são, iremos estudar tudo isso, né, os genes e a biotecnologia, até a página 113. Mas, gente, como pode ser muito extenso, eu irei fazer essa leitura aqui, vocês irão conhecer essa leitura também. Eu farei a leitura aqui, mas eu peço para que vocês também, que têm o livro, vão acompanhando, tá? Ou aqueles que não têm, podem acompanhar aqui também pela tela. É pequeno, mas dá para ver. Então, eu vou dar início aqui, tá? Nesse texto inclui sobre a genética, né, das plantas, né? E mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Então, eu peço a atenção de todos, tá? Eu vou ler aqui pelo meu livro, né? E deixar aqui exposto também esse mesmo texto aqui na tela, como vocês estão vendo. A hereditariedade antes de Mendel. Mendel foi o homem que estudou, que buscou a fundo sobre a hereditariedade, né? A genética, como ocorre de seres vivos, né? Do ser humano, de plantas. Os seres humanos já conheciam e aplicavam alguns princípios da hereditariedade há milhares de anos.
A primeira evidência disso é de aproximadamente 10 mil ou 12 mil anos atrás, quando os primeiros grupos humanos deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em determinados lugares, onde criavam animais e realizavam seus próprios plantios. Naquela época, já era comum as pessoas selecionarem para o cultivo as sementes de plantas que produziam maior quantidade de frutos ou que apresentavam qualquer outra característica desejável. Ou seja, eles procuravam as melhores sementes, né, que sabiam que daria frutos maiores, né, mais formosos. Essa seleção era feita de forma inconsciente. Simplesmente acontecia porque as sementes das plantas que não apresentavam características desejáveis não eram colhidas nem replantadas. Eles percebiam que aquela semente que eles percebiam algumas características, né, que certamente não daria bons frutos, eles, né, já era um costume deles, eles descartavam. Desejável. Eram acolhidos e nem plantados, né? Vejamos o exemplo do milho. O tipo mais antigo de milho que se conhece era cultivado pelos maias, civilização que viveu há aproximadamente 1000 anos na região onde hoje está localizado o México. Esse milho era chamado de teocinte, que significa alimento dos deuses. A planta produzia espigas pequenas e com poucos grãos, bem diferentes das espigas que conhecemos hoje. Isso porque a planta do milho sofreu modificações graduais ao longo do tempo. E essas modificações são decorrentes da seleção artificial das espigas pelos seres humanos. Com base em diversas características consideradas importantes, como o tamanho e o aspecto dos grãos, a produtividade da planta e suas resistência à praga e doenças. Então, gente, percebemos o quê? Que ao longo do tempo, né, essas plantas, né, essas plantações, como por exemplo até o milho, foram tendo formas melhores, né? Maiores, né, grãos maiores, mais quantidade de grãos, né, no tamanho também da espiga, né. E logo abaixo iremos ter uma atividade de 3 questões. Primeira questão: a hereditariedade já era conhecida pelos seres humanos há milhares de anos. Qual o exemplo desse conhecimento citado no texto? Qual é o exemplo, gente? Né? Ou seja, vocês perceberam no texto essas mudanças que ocorreram, né, no milho ao longo do tempo. Esses caroços que eles já faziam separações, né, esses grãos que eles já faziam separações do ruim e o bom, né? Estou dando aqui só um pequeno exemplo, mas com base no que vocês estudarem, vocês irão responder, tá? Segunda questão: explique o que aconteceu com o milho com o passar do tempo e por que isso aconteceu. Ou seja, gente, essa segunda questão está incluída nesse texto, tá? Está muito claro. Terceiro, faça uma pesquisa sobre as principais características da civilização maia e de sua cultura. Em seu caderno, registre um resumo das informações que obteve na pesquisa. O que vocês irão fazer? Irão fazer uma pesquisa sobre as características e culturas dos maias, né? As principais características de civilização maia, né, e de sua cultura. E vocês irão fazer um resumo sobre isso. Vocês farão uma pesquisa, né? E com base no estudo dessa pesquisa, vocês irão fazer um resumo, tá bom, turma? Então essa é a atividade, tá? Eu quero que vocês copiem as 3 questões e respondam, tá? Abraços, e qualquer dúvida, estou disponível.